Não era para ser, mas o desperdício de alimento aumentou agora na pandemia e você vai saber por quê. Dos Estados Unidos, a cientista política, também especialista em imigração, a advogada Anita Miglioni, faz uma análise desse momento do cenário político nos Estados Unidos, agora no jornal Rio Doce. Boa noite. Não era para ser, mas o desperdício de alimento agora, durante a pandemia, aumentou em todo o país. Em Minas Gerais não é diferente. E olha só que isso vai acontecer não só na hora de fazer os alimentos, mas principalmente entre a produção e a venda para o consumidor. O Programa da ONU para Alimentação e Agricultura aponta que interrupções na rede de abastecimento resultam em aumentos importantes na perda e no desperdício de alimentos, especialmente de produtos agrícolas perecíveis como frutas e vegetais. Com essas cadeias alteradas por causa da pandemia, os prejuízos aumentaram. Cerca de 60% do que se perde de alimentos no Brasil está no elo entre a fazenda e o centro de distribuição. E há uma série de fatores para isso, como, por exemplo, a distância entre a área de cultivo e a casa do consumidor e uma série de problemas de logística também aqui no país, como as péssimas condições das estradas e também o armazenamento inadequado e também o transporte. Por exemplo, este produto aqui jamais vai chegar à mesa do consumidor. O Instituto SEASA em Contagem também sentiu essas perdas. O volume de doações caiu 17% neste ano. Mesmo assim, os dois programas mantidos ali continuam beneficiando 181 instituições de 20 municípios da Grande BH. Um deles produz uma mistura de legumes. O outro faz uma triagem de frutas e vegetais não aproveitados por produtores e comerciantes. Apesar do resultado ser o mesmo, no final das contas, a perda é aquilo que são os alimentos que chegaram a ser colhidos, mas não chegaram a ser comercializados. Então, o que perdeu no campo, é o que perdeu no transporte, é o que perdeu antes de chegar aqui na SEASA, vamos colocar dessa forma assim. Não teve oportunidade nem de ser vendido. O desperdício é aquilo que chega aqui na SEASA para ser comercializado e começa a perder o valor comercial, porque vai maturando, ou vai na casa das pessoas, ou no sacolão, ou no supermercado que não é vendido, e aí é um desperdício mesmo, uma coisa que chegou a ter oportunidade de estar na mão do consumidor, mas não foi consumido. Mesmo com as perdas geradas pela pandemia, o Instituto deve doar 1.320 toneladas de alimentos neste ano. O volume é superior ao do CEAGESP de São Paulo, que tem circulação de produtos 5 vezes maior do que a SEASA Minas. Toda semana, Luiz Carlos busca donativos para a Fundação Helena Antipov, em Ibirité. Sobrepõe, sobre o alimento lá da fundação, para os meninos, para as crianças, para os alunos da fundação, para a faculdade, aí ajuda muito. Profissional atenta aos valores de tudo que sai da terra e volta para ela, a mineira criou um projeto que busca mapear cozinheiras e cozinheiros afetados pela pandemia da Covid-19 no país. Essa rede pretende dar visibilidade para a turma e será ponto de partida para novas oportunidades a partir das CSAs, as comunidades que sustentam a agricultura. A partir da localização dessa pessoa, a gente tenta linká-la a uma CSA que esteja próxima a ela, que é uma comunidade que sustenta a agricultura, E a partir daí, essa cozinheira ela pode utilizar alimentos que de alguma forma estão ali sobressalentes das cestas e fazer com eles alguma produção que retorna para essa CSA e é escoada, é vendida mesmo para os clientes dessas cestas. No próximo bloco, direto dos Estados Unidos, a especialista em imigração Anita Miglioni faz uma análise do momento econômico e político nos Estados Unidos. Daqui a pouco, no Jornal Rio Doce.